Olá, o meu nome é Bruno. Juntamente com meus colegas Fabiana, Fernanda e Tatiane, nós iremos discutir bullying na escola, uma temática de grande relevância na formação pedagógica. Enquanto docentes, nós temos o compromisso e a necessidade de reconhecermos quaisquer atitudes de bullying no ambiente escolar e intervir de maneira mais rápida e efetiva possível, a fim de evitarmos consequências mais drásticas. É notório que nos últimos anos o bullying tem ganhado bastante força nos ambientes acadêmicos em relação às suas discussões. Porém, bullying não é uma temática nova. Desde os primórdios da educação, já notávamos comportamentos de bullying ou similares no ambiente escolar. Porém, somente nos últimos anos, as consequências drásticas desse comportamento têm ficado nítido, sobretudo na mídia e na comunidade escolar. Consequências essas que vão desde o isolamento social, depressão, mutilação, até podendo chegar a suicídio e homicídio no ambiente escolar. Algo extremamente preocupante. Bullying, sem dúvida alguma, é um exemplo de violência no ambiente escolar. Nem toda violência no ambiente escolar pode ser caracterizada como bullying. Nem toda agressão que ocorre no ambiente escolar pode ser caracterizada como bullying. E é isso que nós vamos discutir ao longo deste trabalho. Buscando na literatura, nós observamos 4 tipos bem característicos de bullying: verbal, social, físico e o ciberbullying, que tem interação com as questões da internet. O bullying verbal está relacionado ao uso de palavras de baixo escalão para agredir o colega, seja por meio de xingamentos, seja por meio de apelido. O bullying social está relacionado à segregação social, em que alguns grupos ou tribos no ambiente escolar acabam excluindo ou não permitindo que algumas pessoas participem desse grupo. Isso é bastante comum nas pessoas que têm alguma deficiência, má formação, ou até mesmo aqueles que são considerados os nerds da turma. O ciberfísico, o bullying físico, está relacionado a agressões físicas que podem provocar lesões irreversíveis. E o ciberbullying é uma grande preocupação hoje no meio educacional. É uma associação entre o bullying social e o bullying verbal com o recurso da internet, ou seja, uma forma de dominar, de ameaçar e de provocar constrangimento no outro utilizando a rede social, o que faz com que as coisas fiquem extremamente publicitadas, o que gera às vezes mais constrangimento. Então, quando nós pensamos na origem da palavra bullying, ela vem da língua inglesa, do verbo to bully, que não tem uma tradução específica para a língua portuguesa. O que nós sabemos é que bullying é uma expressão que nomeia todas as formas, atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidentes, adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor ou angústia, sempre executados no contexto de relação desigual de poder. Uma relação de dominador e dominado, agressor e agredido. Continuando o conceito de bullying, Fonte, 2005, apresenta vários comportamentos que evidenciam bullying no ambiente escolar. Os apelidos cruéis, as intimidações, os insultos e qualquer outros comportamentos que denotam claramente a relação de poder entre o agressor e o agredido. Além desses conceitos apresentados, existem características que são fundamentais para a identificação do bullying. A primeira delas é a intenção do agressor em agredir o colega. É uma ação intencional, repetitiva, e que geralmente acontece diante de uma plateia, que muitas das vezes é conivente com essa situação. Além dessas características, uma outra característica muito importante do bullying é a concordância da vítima em relação à ofensa.
devido ao seu estado de ser indefeso, sem poder lutar contra o agressor. Ele aceita esse comportamento, ele aceita essa violação dos seus direitos. O bullying pode trazer graves consequências físicas e emocionais para todos os envolvidos. As dificuldades mais evidentes são acadêmicas, por conta da queda no desempenho escolar, até mesmo o desinteresse dos envolvidos, pelas atividades desenvolvidas na escola. Existem as dificuldades sociais também, principalmente a vítima tende a se isolar ou até mesmo desenvolve uma fobia social, E as dificuldades emocionais também, porque o indivíduo se sente deprimido, ansioso e tem um sentimento também de baixa autoestima, de menos-valia. Então, por conta de todas essas consequências que são graves, que afetam os envolvidos, na verdade afeta a escola de um modo geral, é importante discutir a temática do bullying. Existem também casos muito mais graves que são encontrados facilmente na internet, muitos programas de televisão também e jornais, muitas informações desse tipo são veiculadas. Existem situações de casos que transitaram na justiça e as vítimas foram indenizadas por terem sido alvo de bullying. E existe também os casos mais lamentáveis, como homicídios, suicídios e homicídio seguido de suicídio, com a motivação, tendo como motivação ter esses indivíduos terem sido alvo de bullying. Um caso muito trágico, foi a tragédia de Realengo, no qual o indivíduo entrou na escola, atirou contra muitas pessoas lá e na sequência suicidou. Alguns conhecidos dele, disseram que ele era vítima, de bullying frequentemente na escola. É importante também termos sempre em mente que tanto o agressor quanto a vítima podem sofrer consequências do comportamento agressivo. Isso porque alguns agressores, na verdade, são pessoas que sofrem violência em casa ou em outro ambiente. Então, estão expostas à violência, são punidos principalmente, fisicamente. Então, quando chega no ambiente escolar, ela escolhe uma vítima, uma pessoa que ela julga como mais frágil, para poder descontar tudo aquilo que ela aprendeu, infelizmente. Então, transtornos psicológicos graves e outras consequências negativas, imediatas ou tardias, podem afetar tanto o agressor quanto a vítima. Bom, galera, como já foi dito aí anteriormente, o bullying é uma prática bastante agressiva e hoje ela tem que ser tomada um pouco de cuidado, principalmente porque ele pode acarretar consequências irreversíveis aí para os nossos jovens. E nós, como futuros professores aí, alguns como já são professores, a gente tem que estar atento a esse assunto nas escolas para a gente saber lidar e contornar essa situação que vem aumentando cada dia mais. Dentro do bullying, nós temos aí que ele pode ser dividido de acordo com a parte envolvida dentro dessa prática abusiva, que são considerados como a vítima, o agressor e o espectador, sendo que a vítima ela é considerada como uma vítima típica, provocadora e agressora, sendo que a vítima típica é aquela vítima na qual a pessoa ela é mais tímida, ela tem dificuldade de aprendizado, ela acaba se tornando o bode expiatório da sala, ela tem dificuldade de expor as suas. Ela tem dificuldade de falar em público, de colocar sua opinião para os seus colegas, isso devido ao medo que ela tem de sofrer algum tipo de crítica abusiva dos demais colegas. Então ela acaba se tornando aí uma pessoa de um alvo fácil e ela também acaba tendo uma baixa autoestima e sofre com crises de ansiedade devido a essa característica de estar sofrer essa agressão. A vítima provocadora é aquela na qual ela atrai para si essa situação, ela acaba provocando a situação e ela responde com um insulto, ela não consegue lidar com as suas ações, ela acaba promovendo esse tipo de ataque.
Nós temos a vítima agressora, que é aquela vítima que já sofreu esse processo de bullying e ele acaba ficando frustrado e zangado com toda a situação e posteriormente ele vai fazer o bullying com uma pessoa que seja mais fraca que ele. Ele olha uma outra pessoa e vê a oportunidade de descontar a sua frustração na qual ele sofreu perante a essa agressão. E com isso acaba criando aí o que nós chamamos de círculo vicioso do bullying, aonde você acaba praticando bullying com uma pessoa, essa pessoa se revolta, vai praticar bullying com outra pessoa e assim sucessivamente multiplicando e disseminando essa prática tão agressiva. Nós temos ainda que os envolvidos pode ser o agressor. O agressor, ele geralmente é uma pessoa violenta, ele se utiliza de ameaças para amedrontar os colegas, para se valer da sua força muitas vezes, e com isso ele acaba intimidando os colegas de acordo com a sua agressividade. Geralmente o agressor ele vem de uma família desestruturada, então a gente tem que tomar cuidado para estar tentando contornar essa situação e estar trabalhando junto a essas crianças para fazer com que ele não se torne um adulto que continue fazendo esse tipo de prática. E ainda nós temos os espectadores, sendo que os espectadores são aqueles que observam a prática do bullying sendo realizada e ele simplesmente fica apático àquela situação. Ele procura ficar no seu canto, ele não se envolve, ele prefere ter a lei do silêncio. Ele não ajuda e não pede ajuda para o colega que está sofrendo esse tipo de agressão. Então a gente tem que parar com essa parte de tentar, não é comigo, eu não vou fazer nada. E sim, quando a gente vê uma prática abusiva dessa, a gente tem que tentar ajudar a controlar essa situação ou chamar alguém que possa controlar essa situação. Uma outra questão que envolve aí é como que nós vamos identificar o bullying. Nós devemos estar atentos ao aluno que faz brincadeira e chacotas com os demais colegas, aquele aluno que começa a rir de modo desdenhoso e hostil, provavelmente ele pode estar fazendo essa prática abusiva com o colega. Se o aluno está apelidando ou está constrangendo o colega devido ao seu sobrenome ser diferente, isso aí a gente tem que observar dentro da nossa sala de aula. E a gente deve observar também quando o aluno ele começa a ser mais ameaçador para outro aluno. Então, essas são características que a gente deve observar dentro da sala de aula, ver se aquele aluno que está sendo isolado num canto, o que está acontecendo com aquele aluno. Muitas das vezes, o aluno, quando sai para o recreio, ele fica isolado no canto, ele não quer se misturar aos demais alunos, e isso provavelmente é consequência de alguma prática abusiva que ele sofreu. Ou a gente observa também um aluno empurrando ou chutando o outro, destruindo material escolar. Tudo isso é uma forma de identificar o aluno que está fazendo bullying e o aluno que está sofrendo bullying. Outra característica que nós devemos observar, tanto como professores ou como pais, é apresentar, quando o aluno apresenta ou o filho apresenta frequentemente triste, ou ele começa a dar desculpa para não querer ir para a aula, ele pode estar sofrendo algum tipo de maltrato na escola. Então, geralmente, isso não é comum. Há aqueles alunos que realmente não gostam de ir para a aula, nunca gostou, e tem aqueles alunos que gostam de ir para a escola e param de gostar a partir de um determinado ponto. Mas por que eles tomam essa atitude? E isso pode ser um indicativo de que esse aluno ele esteja sofrendo dentro da sala de aula alguma prática abusiva proveniente aí dos colegas. Devemos observar também se a criança chega em casa com hematomas, com feridas, com arranhões, se a roupa está rasgada, se a roupa está suja, se ele começa a ficar irritado e ter crise de explosão de forma inesperada, alterando assim o seu humor de forma muito brusca. E a gente deve observar também se ele está com desmazelo das tarefas, se ele quer fazer as tarefas e se ele tem poucos amigos, porque tudo isso são indicativos que talvez essa criança ela esteja sofrendo esse processo de bullying.
boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o papel da escola e do educador no combate ao bullying no ambiente escolar. Bem, né, existem várias medidas que podem ser tomadas para se combater o bullying, né, e essa gama de medidas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, né, os grupos das medidas preventivas, que são aquelas medidas tomadas, né, antes do acontecimento do bullying em si. E tem aquele outro grupo que são as medidas de mediação de conflito. Ou seja, são aquelas medidas tomadas quando já ocorreu o bullying ou, na verdade, né, ele vem ocorrendo. E né, dentro, né, desse grupo de medidas preventivas, a gente tem que cada componente escolar ele tem sua função, né, no combate do bullying. Né, onde a gente tem o papel da escola, né, onde a escola tem a função de promover o debate sobre o tema, encorajar os professores a debater esse tema em sala de aula também, e também a escola tem um papel de agir de forma ética, né, funcionando como um espelho, né, para os seus alunos. E o professor, ele tem que estar atento ao convívio social, né, entre os seus alunos, abordar esse tema em sala de aula e também abordar o tema de educação de sentimentos, desenvolver isso, que é muito raro, né, hoje em dia. Os professores, a maioria, estão simplesmente focados no conteúdo da sua aula e muitas vezes não prestam atenção nesses outros parâmetros muito importantes para se debater em sala de aula, como educação de sentimentos, fazendo com que os alunos saibam expressar os seus sentimentos e também saibam lidar com eles. Né? E alguns estudiosos, eles acreditam que a intervenção, para que ela ocorra, né, e traga resultados muito mais significativos, ela tem que ser uma intervenção do tipo integral, né, em que leve em consideração todos os componentes do ambiente escolar, né, envolvendo todos os níveis de organização da escola, desde os alunos, professores, diretores, merendeiras, vigilantes, até a comunidade no geral. Além disso, é altamente necessário, para auxiliar, né, no combate ao bullying, o desenvolvimento de pesquisas científicas relacionadas ao tema, né? E assim, com base nesses conhecimentos científicos, pode-se criar políticas públicas que sejam mais eficazes, né, sendo elas baseadas nesses conhecimentos científicos. E quanto ao fenômeno do bullying, quando esse fenômeno, na verdade, já ocorre, né, no ambiente escolar, a gente vem com as medidas de mediação de conflito. Né? No que cabe à escola, espera-se que com o diálogo chegue a uma solução para o conflito. Né? Espera-se também que se formem grupos de apoios para dar suporte às vítimas do bullying, né? Porém a realidade é outra. O que a gente encontra hoje na realidade das escolas são que os educadores punem os alunos que praticam bullying, através de tira nota, né, dá ponto negativo, manda para fora da sala de aula, dá advertência oral, advertência formal por escrito também. E como a gente sabe, esses métodos eles não trazem resultados positivos, né? Como a gente pode observar no slide, na charge aqui do lado direito. A escola deve elaborar intervenções e projetos para trabalhar a questão do bullying entre os alunos e junto às famílias também. Todas essas ações devem sempre demonstrar, né, apoio às vítimas, de modo que elas se sintam protegidas e seguras, e também conscientizar os agressores, conscientizar a comunidade escolar de modo geral, as famílias e a sociedade em geral. Somente dessa forma é possível garantir um ambiente escolar que seja sadio e seguro para todos. Outra questão importante é estimular o desenvolvimento de talentos e valores pelos alunos agressores, né? Mudá-los, então, da condição de aluno problema para um talento especial. Por que isso é importante? Isso é importante para que eles se sintam realmente parte da turma e se sintam
importantes, valorosos, assim como os demais alunos. É importante sempre tratar esses alunos de maneira respeitosa, para que eles vejam, né, que essas relações de respeito são importantes para o convívio, o bom convívio dentro de sala de aula, na escola e também na sociedade de um modo geral. Outras abordagens possíveis para o tema bullying seria pedir aos alunos que pesquisem sobre os diferentes padrões de beleza adotados ao longo da história e também nas diferentes culturas, porque tendo, né, esse contato com a diversidade é possível desenvolver aos alunos um senso crítico e reflexivo sobre essas questões e também que é importante a gente aceitar e valorizar a diferença, né, que existe na humanidade. Outra questão seria criar uma lista, na verdade pedir aos alunos que criem essa lista com ações que deverão ser adotadas na escola para exterminar o bullying. Outro ponto importante, e aí por parte do professor, é evitar rotular alunos. Evitar que o aluno dedicado, que não causa problema, seja chamado sempre de aluno nota 10, enquanto o aluno que gera algum transtorno seja chamado de garoto problemático, porque esses rótulos, essa diferenciação pode gerar estigmas que vão comprometer as melhorias dos alunos. A gente percebeu, ao fazer esse trabalho, que a escola tem um papel importante no desenvolvimento de um pensamento crítico reflexivo, principalmente a respeito da sociedade e da violência. E o ato de a escola, né, essas ações da escola de combater o bullying, de mediar conflitos devido a essa problemática, é uma forma de a escola se antecipar moral e pedagogicamente, auxiliando na construção do homem enquanto cidadão. Sempre em todas as ações da escola é importante prezar a diversidade para que os alunos alcancem valores que de fato são essenciais à nossa vida em sociedade. Então eu vou abordar aqui algumas considerações finais, né, para finalizar uma apresentação do nosso trabalho. Nesse semestre a gente está estudando várias disciplinas que são chave, né, do processo pedagógico e que faz do conteúdo do bullying, do tema bullying, ser uma temática transversal, né, que permeia várias disciplinas. Né, a gente tem nas disciplinas de educação especial, Libras, diversidade e educação, uma interligação ainda maior, né, com o tema do nosso trabalho, por essas disciplinas estimularem o entendimento sobre esses processos adaptativos para a inclusão de todos os tipos de estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E na disciplina de psicologia, né, a gente estuda quais ferramentas, né, com base nos estudos da psicologia, a gente consegue entender quais ferramentas devem ser utilizadas no processo de mediação de situações conflituosas, né? Então a gente tem na sala de aula um ambiente de diversidades e nós, enquanto docentes ou futuros docentes, né, a gente precisa reconstruir constantemente o nosso processo, o nosso modo de fazer a educação, de forma a torná-la cada vez mais inclusiva. Então é isso, a gente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de trabalhar com o tema. O nosso grupo gostou muito desse tema e a gente se envolveu bastante, então a gente só tem a agradecer. Muito obrigada.